Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, né? Boa noite, boa tarde. Não sei qual horário que você está vendo aí esse vídeo, mas hoje a gente está aqui para fazer aquele devocional, assim como a Liliane já fez o devocional junto com vocês. Hoje chegou minha vez, né? E Deus trouxe uma mensagem no meu coração aqui, eu queria compartilhar com vocês. Fica lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 13. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, aproveita, então abre lá então no menor evangelho, que é o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 13. Enquanto você vai procurando ali, a gente vai falar um pouco sobre esse evangelho. O Evangelho de Marcos foi um evangelho em que o autor ele escreveu falando sobre os sentimentos de Jesus, né? A gente sabe que todos os evangelhos falam sobre Jesus, mas cada um fala de uma forma diferente, que representa Jesus de uma forma diferente. E esse evangelho fala sobre os sentimentos de Jesus, né? Então eu quero que você, junto comigo, acompanhe ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e no versículo 3, que diz o seguinte, Evangelho de Marcos, capítulo 10 e no versículo 13, amém? Diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando a criança nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. É bem interessante essa passagem bíblica, porque a gente pode entender que também, através da história da época, a gente pode entender que na época as crianças tinham ali a sua importância, mas era uma importância de nascimento, né? Uma importância de representatividade, de fecundação, de bênção para dentro do lar. Mas a gente sabe também que numa certa idade, essa criança ela acabava sendo, de certa forma, muitas das vezes deixada de lado, porque não existia então o direito da criança, não existia ali algo que resguardasse o direito da criança. E a gente pode observar que nessa passagem bíblica, os discípulos eles não aceitavam ali então aquela presença das crianças porque achavam que iam incomodar o mestre, né? E Cristo então, de uma certa forma, ele representa ali esse lado paternal, né, dele. Ele representa aquele lado de pai, de patriarca, e entende que essas crianças ali, elas também merecem atenção como qualquer outra pessoa. A gente pode observar que para a época Jesus já fazia então essa diferenciação, né? Já dava então valor para as crianças, já representava ali que a criança tinha uma representatividade no reino de Deus, né? No reino dos céus. E essa representatividade ele já faz isso através da bênção em que ele dá então para essas crianças e concedendo ali essa mensagem tão linda, né, dizendo que aquela pessoa que não se tornar como uma criança, ela não conseguirá receber, não conseguirá entender o reino de Deus, né, que é um reino de paz, um reino de perdão, um reino que busca a amorosidade independente da situação que aconteça. Mas mediante essa mensagem, Deus me trouxe uma passagem, um entendimento, né, e para mim foi muito claro que Cristo ele representa aqui também a questão patriarcal, né? Quantas famílias o pai, que deveria ser o mais importante da família, muitas das vezes deixa a desejar, né? A gente sabe que nessa época também o patriarcado era muito importante, né? A gente pode entender que o pai era muito importante. Eu não sou pai ainda, né? E eu acredito que Deus vai me dar essa oportunidade, mas ainda não sou. Mas eu posso falar como filho. E como filho eu sei que o pai representa muito. O pai representa muito dentro de casa. E eu não sei qual foi a situação na sua vida que talvez na criação você teve alguma dificuldade, né? Eu tive dificuldade na forma que eu fui criado, não tinha a presença do meu pai, e talvez você tenha passado pela mesma situação e isso tenha te causado alguma deformidade emocional ou alguma dificuldade emocional. Se sente inseguro, se sente talvez perdido em algumas situações, não consegue tomar uma decisão, né? E esses momentos que a gente está mais fechado dentro de casa, essas emoções elas demonstram muito mais. Eu consegui em Cristo a presença de Pai. Deus, quando se apresentou para mim, se apresentou como um pai, me abraçando e me tirando todas as mágoas que eu tinha com relação à falta de um pai.
Então eu quero deixar essa mensagem para você hoje, né? Se você está aí na sua casa e sente dificuldade em pedir perdão para o seu pai, ou de sentir a presença de um pai porque os pais estão separados, que nesse momento você possa sentir a presença de Deus, esse Deus que te aceita na criança que você foi, da forma que você foi gerado e foi criado, para que Ele transforme da forma que Ele quer que você seja. Então que nessa noite você venha ser abraçado por Cristo e que você possa sentir-se abraçado por esse Pai. Então fica essa mensagem para você. Deus aceita a criança que existe dentro de você, não a da infantilidade, mas essa criança de geração, da forma que foi criada. Só que Ele te restaura e purifica o teu coração para que seja da forma que Ele quer e te abençoa, como a criança que você foi, para ser a criança que Ele quer que seja. Então vamos orar ao Senhor. Deus, nós pedimos, Pai, que Tu possa abraçar, Pai, essas pessoas e que elas venham se sentir abraçadas pela Tua presença e não venham mais se sentir, Senhor, inseguros, mas que eles possam sentir o Teu abraço de Pai e que Tu possa então agora representar para eles, Senhor, a paternidade espiritual que existe em Ti, Senhor, assim como Tu representou para mim. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus.